Bom dia a todas e todos, claro. Na aula passada, nós chegamos nessa genealogia do desamparo, né, que eu estou tentando traçar aqui com vocês, para entender por que nós nos sentimos tão abandonados, tão com a necessidade de nos escondermos, né, com a pandemia, diante da pandemia. É claro que essa pandemia é uma violência, ela está matando pessoas, muitas pessoas, né? Está adoecendo mais pessoas ainda. Nós não sabemos quais são as consequências futuras para as pessoas que escaparam, que se curaram, se é que se curaram, né? Quais são as consequências futuras, as afetações, as sequelas, né? Então, é uma coisa bruta, não tem dúvida nenhuma. Mas eu acredito que nós todos tenhamos essa percepção de que não só foi um grande susto quando ela se precipitou, mas gerou em nós, mais do que o desconforto de ficarmos enclausurados, etc., essas coisas todas, gerou um desamparo. Nós não temos para onde correr, para onde olhar, né? Nós nos voltamos para dentro. Então, vamos chegar na pandemia semana que vem. Tinha prometido, mas dessa vez vou cumprir. Era necessário primeiro, antes de chegar na qualidade da pandemia, no que isso implica em uma outra relação com a natureza, com o tempo, com a morte, com a espera, com o espaço, né, com os outros. Então, relações éticas, espaciais, temporais, históricas, culturais, naturais, tudo isso nós vamos ver. O que nós estamos fazendo nessa primeira fase do curso é tentar entender por que, afinal de contas, nós chegamos aqui tão sozinhos. Nós, a humanidade, né? De repente nós tomamos consciência de nós como humanidade. Nós sabemos, é claro, sabemos abstratamente que existe uma humanidade. Existem duas, aliás, uma incluída e uma excluída. Duas meias humanidades. Nós sabemos disso. Mas, de repente, a humanidade passou a ser um sujeito. Como também, nós vamos ver, o planeta passou a ser um sujeito. Ele tem o que dizer. E, diante disso, nós nos encontramos desequilibrados. Nós perdemos o pé, perdemos o jeito, perdemos o rumo, perdemos o prumo. E estamos nessa primeira parte do curso, tentando entender historicamente como é o meu procedimento metodológico habitual, contar a história. Um problema só se torna um problema, essa minha proposta de método, e não só de método, um problema atual só pode ser compreendido se se conta a sua história. É no contar da sua história, é no volume da sua história que a sua problematicidade aparece para nós. Porque o problema não é um problema abstrato, ele é um problema da nossa vida, das nossas vidas, no mundo que é o nosso, na atualidade, hoje. Então, para entender um problema, a natureza de um problema hoje, é preciso entender que hoje não nasceu de nada, não se deu simplesmente, deviu, veio a ser. É preciso contar uma história. Essa história, como não está sendo aqui uma história volumosa, com fatos, causas e efeitos, documentos e referências, eu estou chamando a maneira de Foucault, que por sua vez retirou de Nietzsche, de genealogia. Uma genealogia do desamparo. A diferença entre uma história plena de acontecimentos e uma genealogia é que a genealogia vai na espinha dorsal, vai na ossatura, não é cheia de músculos, veias, sangue, nervos.
ela é a ossatura, é a coluna vertebral que constitui a solidez, que permite que se ponha com os pés no chão o problema que nós temos que enfrentar. E aí vamos enfrentar o problema. Aí o problema está com seus músculos, seu sangue correndo, seu sangue se derramando, o que for, né? Temos o problema constituído, desde que tenhamos contado a história da sua constituição como problema. Essa genealogia do desamparo que eu estou fazendo. Começamos, como é também habitual, acho que eu vou começar a abandonar isso como periodização obrigatória, que são 26 séculos, começamos lá no século VI a.C., dá um trabalho danado. E nem sempre é totalmente necessário, mas remissões sempre são feitas jogos de temporalidades distintas precisam, às vezes, ser feitos. Tenho feito um ou outro aqui, anacronismos virtuosos, né? De repente entram os pré-socráticos no meio do século XIX, eu botei figurativamente, quer dizer, como uma espécie de cena de teatro, né? As grandes cabeças pensantes do século XIX, botando Parmênides na prisão e soltando com progressão de pena, né? Heráclito. E o grande movimento do século XIX, que foi a invenção da história, portanto, do devir, do vir a ser no tempo como constitutivo do que é constitutivo dos problemas da época, é uma irrupção do século VI, é uma correspondência que eu fiz entre o século VI de Heráclito, mas não de Parmênides, e o século XIX de Hegel, né? E foi por aí que nós ficamos. Entramos no século XIX, mas não saímos. Do século XIX só se sai com Nietzsche. E gloriosamente. Nietzsche morreu pontualmente em 1900. Finou-se com o findar-se do século. Eu tinha programado aqui, mas não consegui, e depois achei que era mesmo melhor, mas deixa eu só ver. Quando eu fosse falar no Nietzsche, não deu, não sei porquê. Tem uma repressão aqui. Eu ia botar a Cavalgada das Valquírias, do Wagner. Mas como outro dia aquele ministro, secretário, botou o Wagner no fundo com uma série de referências nazistas, eu achei melhor que não. Eu acho que aqui o meu Spotify está me dando um sinal de que não faça. Quem sabe eu canto na hora. Porque Nietzsche realmente é um assombro, né? É espantoso. E ele poderia ser uma virada nessa longa história que eu estou contando do afastamento da natureza, do progressivo, cada vez mais radical afastamento da natureza, a entronização do homem, da cultura, e agora no moderno, século XVII e XVIII, iluminismo, etc., do sujeito, da razão que constitui sujeito. E aí a natureza como o que está fora, o que vem pelos sentidos, o que engana, para a filosofia e para a ciência. Natureza, tudo muito bem, porque afinal são as ciências naturais, mas não é a natureza que é conhecida, são as leis. As leis, a gente diz, as leis naturais, as leis da natureza. Mas as leis são universais. Elas valem para qualquer tempo, qualquer lugar, no deserto ou na floresta tropical. Não tem diferença de lei segundo as diferenças de natureza. Quer dizer, o processo de empurrar a natureza para fora dos limites do pensável e dizível, natureza mesma, real. A maçã de Newton, não a lei da gravidade, entrou no século XIX, que teve aquela dualidade interessante
foi, ao mesmo tempo, o século em que a ciência ganhou o trono da verdade. A ciência positiva, positivista, a ciência que descreve quantidades. E, no lado da filosofia, vocês se lembram, desde o Renascimento, está se estabelecendo uma divisão de trabalho, divisão de tarefas entre tratar do homem, o que na época moderna, 17 em diante, a filosofia se encarregou de fazer, e tratar da natureza, o que, de novo, entre os séculos XVI e XVII e daí para frente, a ciência se encarregou de fazer. O homem e a natureza, as duas grandes criaturas do Criador, já que o Criador ele mesmo não pode ser conhecido, não pode ser tocado. Eles estavam saindo da Idade Média, estavam fechando a Idade Média, se afastando dela, horror dela, a Idade das Trevas, né? O que ela seguramente não foi, mas, bem, era a compreensão da época, 14, 15, 16, a compreensão, a luminosa compreensão renascentista. No século XIX, essa divisão de trabalho continua. A ciência ganhou o trono da verdade porque ela pode demonstrar o que ela diz. Ela prova, porque ela observa, experimenta, calcula. Essas experimentações, essas observações, esses cálculos podem ser feitos na Mongólia Exterior ou na Patagônia e dar o mesmo resultado. Então, por uma questão de, eu vou antecipar uma palavra bem pós-moderna, mas por uma questão de eficácia dos resultados, a ciência no século XIX entronizou-se, tomou o trono de ferro da luta, né, do Game of Thrones, do saber, foi ocupado ali provisoriamente por esses Targaryens da ciência, porque depois a coisa mudou um bocado, né, como nós sabemos. Não sei quem gostou do final de GOT. Ninguém gostou. Mas estamos ali, naquele momento em que a ciência é entronizada. Ao mesmo tempo, e numa direção que não deixa de ser concorrencial, com toda certeza, mas talvez mesmo oposta, a filosofia criou um paradigma totalmente inédito. Se houve dois momentos de enorme transformação paradigmática, esses foram o século VI a.C., quando o que viria a ser depois a filosofia, quer dizer, a reflexividade, o voltar para dentro, o voltar o mundo para dentro, flexionar para dentro, refletir, pôr em questão. No século VI, ruptura com a já longa, 4 séculos, né, tradição mítica, e no século XIX, quando o tempo, que tinha ficado excluído desde o século VI a.C., porque ser não pode ter tempo, ou o tempo do ser só pode ser a eternidade, porque ser que deixa de ser, escorrega para o passado, não é, e o que ainda não está sendo, virá a ser, ainda está em devir do futuro para cá, também não é, e ser não pode não ser. Então, do século VI a.C. em diante, o pequeno momento em que, quando se encontraram a tradição grega do ser, da razão, da filosofia, com a tradição judaica de Deus, da fé e da religião, no século I, de vez em quando, daí para frente, sobretudo no quinto de Santo Agostinho, por causa da presença forte, naquele momento ainda bastante forte, da cultura judaica, que, incorporando-se à grega, tensissimamente formou a nova cultura, a nossa cultura, a cultura cristã, europeia de então, latina. Bom, houve, por causa dessa presença ainda forte da cultura judaica, umas tentativas de história. Eu já referi aqui, Santo Agostinho, na Cidade de Deus, contou uma história do trânsito no tempo da cidade dos homens à cidade de Deus, ou da Jerusalém terrestre à Jerusalém celeste.
e acabou. E depois acabou. E não chegou, naquele momento, de modo nenhum, a constituir um paradigma, quer dizer, um conjunto de regras e valores que decide, para aquela época, o que pode ser pensado e dito, e como se pode ser e fazer, que é o que um paradigma é. No século XIX, sim, houve. No século XIX houve uma grande virada paradigmática, a entrada em cena da história, ou seja, das origens e fins, do tempo que corre entre uma origem, a nascente de um rio, e seu fim, o desembocar no oceano. Tudo, sem exceção, tudo, posto na dimensão dessa temporalidade, da temporalização de tudo que há, mesmo Deus, não é que Deus seja submetido à história, é que na filosofia da época, sobretudo em Hegel, mas em Fichte, Schelling, nos românticos alemães, imediatamente anteriores a Hegel, seus colegas, do que a gente costuma chamar de o romantismo alemão, mesmo em Hegel, tudo se dirige, tudo, a história toda, de todas as coisas, do sujeito, do direito, do Estado, tudo se dirige à completude, à perfeição, ao acabamento absoluto. E nesse lugar Hegel põe Deus. Não teologicamente. Deus, o absoluto, o conceito absoluto, o espírito absoluto, estão nesse lugar de fim. Fim teleológico. Toda a história se dirige finalisticamente, ela é vetorizada para alcançar esse fim supremo. Esse é o lugar que Deus ocupa. Então, não é dizer mesmo Deus submete-se ao tempo, mas mesmo Deus está posto no fluxo do tempo como o fim de tudo e a finalidade de tudo. Então, esse mega paradigma do qual nós somos herdeiros pobres, cheios de dedos, né? E, finalmente, no término do século XX, os pós-modernos vieram dizer que a história acabou e nós somos herdeiros agora do fim da história, herdeiros da história ao longo do século XX, herdeiros frágeis e herdeiros do fim da história no século XXI. Temos que dar conta disso, claro, isso faz parte também do nosso desamparo, das condições do nosso desamparo. Mas então, no século XIX, no qual nós estamos, houve essa tensão dentro da combinação renascentista de, bem, trata você do homem que eu trato da natureza, vamos ter linguagens diferentes, a filosofia e a ciência, mas vamos estar confluindo em muitas posições. Por exemplo, e aí, entrando no moderno, né? Século XVII, de Descartes, de Newton. Por exemplo, os racionalistas franceses, tipo Descartes, que recusam a influência do externo, do exterior, do fora, daquilo que vem pelos sentidos que enganam, e afirmam que a verdade está toda na mente, como ideias inatas, não condicionadas por nada fora delas, mas estão confusas. E que o trabalho do pensamento consiste em torná-las claras e distintas. Tão logo elas sejam claras e distintas, elas podem ser postas em série. Algumas ideias cabem junto de outras, outras não cabem. Então, a série discursiva, coerente, se metodologicamente bem conduzida, a série discursiva das ideias inatas, trabalhadas, limpas, é que constitui a verdade. E o mau trabalho metodológico é que constitui o erro. Então, essa espécie de matematização do pensamento, geometrização do pensamento, serviu de base epistemológica para ciências chamadas exatas, como a matemática, a geometria,
a primeira fase da física, quando ela ainda não era experimental. Enquanto do outro lado da Mancha, na Inglaterra, a escola empirista, que nunca disse, a palavra empirismo hoje tem para nós esse sentido, mas não lá. Nunca disse que a verdade deriva das coisas externas, que nós capturamos empiricamente para nós. Não, eu dei o exemplo aqui, né? Há uma coisa que eu não sei o que é, porque não há mais essência, não há mais substância. Há uma coisa dura, é tudo que eu sei, extensa, que resiste à penetração dos meus dedos, se opõe a ela, e deixa na ponta dos dedos uma sensibilidade razoavelmente dolorosa. Isso aqui são ideias simples, que são jogadas na mente, que está parada, ao contrário da mente cheia de ideias, confusas, mas cheia de ideias, de Descartes. A mente dos empiristas é vazia. É uma folha em branco, uma cera passiva, como se disse na época, em que vão se inscrever essas impressões aqui da ponta dos dedos, que são ideias simples e que, uma vez impressas na cera, se combinam, aquelas que podem se combinar, e excluem-se as que não podem se combinar com as outras, e aí, de novo, fazem-se as séries discursivas, e aí que se encontra a verdade. Mas, nesse caso, houve uma referência a um fora. Esse aqui, no caso, a minha mão esquerda. Né? Podia ser a mesa, mas a mesa não está, não, é mais dura, mas ela não está visível aqui pela câmera. Né? Então, aqui, a minha mão. Minha mão é fora. Essas ideias simples, na ponta dos meus dedos, não existiriam se não fosse esse contato com o fora. Do fora nós não sabemos nada, porque o movimento moderno, já em parte renascentista, quer dizer, o afastamento da teologia e da metafísica medievais, que carregou consigo o afastamento da metafísica grega, da grande filosofia grega, né? Aristóteles, sobretudo, que foi o rei do pensamento medieval, do século XI em diante. Esse afastamento substancializou, essencializou a minha mão esquerda. Ela não é nada que não seja uma ocupação extensa, uma ocupação de espaço. Eu não sei o que ela é, não conheço a sua essência, não posso conhecê-la. Tudo que eu tenho é a impressão dela. Mas justamente eu tenho a impressão dela, o que Descartes não me permite ter, porque ele recolhe os sentidos, uma vez que os sentidos enganam, e é necessário duvidar universalmente, a chamada dúvida hiperbólica, exagerada, excessiva, mas necessária, de Descartes. Aqui não. Eu não duvido do que está como ideia simples, impressões, né, na ponta dos meus dedos. Eu não duvido porque sou eu que sinto, eu, o sujeito. E eu jogo na mente. Então, há uma referência ao externo, não um conhecimento dele, da sua verdade intrínseca. Verdade intrínseca acabou. Vocês se lembram, tratamos aqui na aula passada da questão dos universais. Verdade intrínseca seria os universais, quer dizer, as essências, pertencem à própria coisa, e nós vamos lá e retiramos dela por um trabalho cuidadoso e respeitoso da razão. Acabou. Na época moderna, nós vimos aqui, houve um triunfo do nominalismo. Quer dizer, palavra que se liga a palavra, conceito que se liga a conceito, em estado de dicionário. Isso é que a matemática, como linguagem universal e sem referência, estabeleceu do século XVII em diante. Mas há uma diferença entre o empirismo e o racionalismo. O empirismo tem uma referência externa, tem a minha mão esquerda. Então, o desenvolvimento da filosofia empirista, antirracionalista, anticartesiana, serviu de fundamento epistemológico para as ciências observacionais. A história natural, a botânica, a física, quando ela se tornou experimental, observacional experimental, e não só calculadora. Enfim,
A medicina, que foi extremamente valorizada no século XVIII, por exemplo. Muitos filósofos do século XVIII eram médicos. Então, houve contatos, né, o tempo inteiro entre filosofia e ciência. Houve uma quase assimilação de filosofia e ciência no iluminismo do século XVIII. A enciclopédia era uma enciclopédia de todo o saber. Estava a filosofia, estava a ciência, estava o direito, a moral, estava tudo ali. No século XIX, há uma espécie de cisão. Embora um filósofo, tipicamente século XIX, como Fichte, Fichte, se tivesse quadro negro aqui eu teria escrito, tenha escrito a vida inteira um livro sobre a ciência e pensado na proximidade da ciência positiva de então, ele era um filósofo que pretendia, inclusive, ser kantiano. Pura razão, a razão pura. Né? Ele levou o primeiro livro dele a Kant, pedindo o beneplácito de Kant, o imprimatur de Kant, que negou, que não, achou que aquele livro não era suficientemente kantiano para levar o endosso dele. E Fichte publicou, então, o livro, e muita gente achou que era Kant publicando um livro sob pseudônimo. Né? Então, ali, o movimento da razão, exacerbado no século XVII e XVIII, elevado à posição de movimento político, intelectual, no iluminismo do século XVIII, estava ali presente no século XIX, na reação chamada romântica da filosofia alemã, que no século XIX prevaleceu, na filosofia alemã contra o racionalismo, o iluminismo, que houve de vários tipos na Europa, mas sobretudo o francês. Então, ali, apesar de Fichte ter tentado trabalhar nas proximidades da ciência, uma teoria da ciência que ele escreveu a vida inteira, mas filosofia, ele não foi cientista. Houve essa dissociação progressiva, ela vai se tornar muito forte no século XX, mas progressiva, entre filosofia e ciência. A ciência que descreve e a filosofia que reflete. A ciência que, ao descrever, é relativa às coisas observáveis, às não observáveis, aquelas que se dão qualitativamente, simplesmente não estão no escopo da ciência. Não podem ser conhecidas, não há em relação a elas a possibilidade de uma verdade científica. As coisas quantitativas ou quantificáveis, os observáveis, a ciência trata dessas coisas. Os absolutos, o grande movimento absoluto de tudo estar no tempo, inclusive a natureza de que as ciências tratam. E apesar da tortura que foi para Hegel tratar da natureza, que nós vimos aqui na aula passada, é pura exterioridade sem síntese. Como um dialético vai tratar de uma pura exterioridade, que não tem, portanto, tensão, tese, antítese, sem síntese, sem a elevação, né, a um nível superior de elaboração de complexidade, etc. Mas estava ali, tudo é submetido ao fluxo do tempo, ao fluxo da história, na direção de um aperfeiçoamento. Portanto, uma história teleológica, finalista. Aí teve Nietzsche. O grande paradigma do século XIX, eu proponho, se passa entre Hegel e Nietzsche, com uma diferença muito fundamental, muito radical. Se eu pudesse, peraí, deixa eu arranjar aqui um quadro negro, branco e
Se quisesse fazer uma representação gráfica da diferença entre Hegel e Nietzsche em relação à história, que é a questão central, nós teríamos essa aqui. Para Hegel, a história sobe na direção de uma finalização. Eu não botei uma linha reta para cima, porque essa subida é inclinada porque é uma escada. Tese, antítese, síntese, tese, antítese, síntese, tese, antítese, síntese, até que no final se alcança uma síntese, ou seja, uma composição da contradição que move a história. É a contradição que move a história. Em Hegel, pela primeira vez, desde que no século IV a.C., Aristóteles estabeleceu na sua lógica o princípio de contradição, ou de não contradição, que se diz não é possível atribuir a alguma coisa um predicado e o seu contrário ao mesmo tempo. Portanto, sempre que há contradição, há erro. Não para Hegel. Senão, a contradição gera movimento. E é disso que se trata quando se trata de história, movimento no tempo. Então, se há algo de dentro do qual sai o seu estranhamento, a sua oposição, não vem de fora de lugar nenhum, vem de dentro. E há aí um conflito, uma contradição. Essa contradição, na sua tensão, é que move o tempo ao seu desenvolvimento, transformação, evolução, progresso, tudo palavras do século XIX. Né? Até que a contradição se torna insuportável. E então, essa contradição é elevada, por isso é que a linha é assim, essa contradição é elevada a um patamar superior, que ele chamou síntese. Teses é a palavra grega para dizer posição. A gente defende uma tese, defende uma posição. Tese se chama tese por causa disso mesmo. Antítese, naturalmente, contraposição. É a tensão. Síntese, syn como em sinfonia, sincretismo, sinergia, conjunto, né? O que vai junto. Então, a síntese é o conjunto de tese e antítese. A contradição não se desfaz, ela é elevada a um nível superior, onde ela se conserva e supera, ao mesmo tempo. A ideia de Aufhebung de Hegel, que é esse movimento que faz a síntese. Em alemão, a palavra tanto significa guardar, pôr na despensa, por exemplo, quanto levantar. Isso aqui que eu estou fazendo, ó, levantando esse papel da mesa, é uma Aufhebung. Então, levantar e conservar, superar como conservar e ultrapassar. O trabalho de tese, antítese e síntese chega num determinado momento em que não há mais contradição. Chegou-se ao absoluto. Ali está finalizada a história. E era para estar, porque todo o processo da história, de qualquer coisa, como eu disse, da formação da consciência à constituição do Estado, estava vetorizada para acabar bem, lá no final, no absoluto. Espírito absoluto, conceito absoluto, o absoluto, Deus. Enquanto que, em Nietzsche, ao contrário, a história é uma ladeira abaixo. Dá para vocês verem, né? A história é uma ladeira abaixo. No fundo, não sei por que eu insisto em desenhar isso aqui, porque nunca parece um poço, né? Às vezes é pior porque parece uma pipeta de laboratório. No fundo, há um poço. Nesse poço está o último homem. O homem que deseja morrer. O homem titular, se pode dizer assim, de uma vontade de nada. Um nada de vontade. É lá na origem. Nietzsche é um filósofo do século XIX. Ele pensa historicamente. Né? Mas ao contrário de Hegel. Lá na origem é que está
a suprema realização. A suprema realização é a primeira. Depois só teve decadência. Descrever, contar a história da decadência até o nosso momento atual, nosso dele lá, século XIX. Sempre o nosso momento é o mais importante, né? Uma direção egóica da filosofia ou da história. No momento lá dele, tinha-se chegado ao fundo do poço, ao último homem, o demasiadamente humano, título de um dos livros dele, Humano, Demasiado Humano, porque no meio do caminho, na verdade lá no começo, século V para IV, Sócrates, o arqui-inimigo de Nietzsche. Sorte de Sócrates é que a cidade de Atenas o condenou à morte antes de Nietzsche ir lá esgoelá-lo. Arqui-inimigo de Nietzsche. Por quê? Porque ele criou o que, ironicamente, Nietzsche chamava os valores superiores. Os valores superiores são, e a gente pode encontrar em pelo menos um diálogo de Platão, já que Sócrates não deixou nada escrito, qual deles é? Górgias. No Górgias, Górgias foi um dos 2, 3 grandes sofistas, portanto, inimigos de Sócrates e de Platão. Então, nesse diálogo, Górgias, em que o grande pensador que Górgias foi é extremamente maltratado, aparecem, um a um, os 4 grandes valores da filosofia, e que Nietzsche reuniu aqui: o belo, o bom, o justo e o verdadeiro. O belo, o bom, o justo e o verdadeiro. São valores que Sócrates e Platão instituíram nesse diálogo, que está disperso pela obra de Platão, nos diálogos, e retomado por Aristóteles em outras posições, dizendo o seguinte: quem viver segundo esses valores, a sua alma, depois da morte, não irá para o Tártaro, quer dizer, para o mundo das sombras, ad inferos, no de baixo, no inferior, de onde vem a palavra inferno. Não vai para o inferno, vai para as ilhas bem-aventuradas, aquelas em que a alma se torna eterna daí para frente e nunca mais volta ao fluxo do tempo, não vem mais servir ninguém. Fica igual a si mesma para sempre. Quem tiver praticado esses valores. Portanto, diz Nietzsche, a pretensão desses valores é serem superiores à vida, porque determinam como se deve viver, como se deve pensar também, claro, mas, sobretudo, como se deve viver. Os valores superiores julgam a vida. E, para Nietzsche, julgar é condenar. A vontade de julgar é sempre condenatória. Então, esses valores superiores, pelos quais, por cuja introdução, Sócrates é o responsável, século V, IV a.C., são inimigos da vida, da potência da vida. A vida é uma vontade de potência. Isso, às vezes, é traduzido como vontade de poder. Não aceitem, rasguem o livro que tenha essa tradução, né? Potência é como na eletricidade, o potencial, né? Potência é a força de crescer, de produzir. Produzir quer dizer trazer para cá, criar. Não é o poder
que se exerce sempre sobre alguém, não é o poder. Foi por aí, culpa da irmã de Nietzsche, Elisabeth Förster Nietzsche. Decorem esse nome porque essa é a inimiga. Fez o diabo com o irmão depois que ele enlouqueceu. Inclusive publicar os fragmentos que ele tinha deixado, ele não deixou o livro, da vontade de potência, que ela botou como vontade de poder, e tirou os fragmentos com os quais ela não concordava, reordenou e reviu, reescreveu e tal, os que ela achava bons, e produziu um livro de Nietzsche, no qual depois o nazismo pôde ganchar e fazer de Nietzsche o filósofo oficial do nazismo, que é totalmente absurdo. O filósofo da vontade de potência, quer dizer, aumentar a potência da vida, não é o filósofo de exercer o poder sobre quem quer que seja. Mas, bom, esses valores, ironicamente chamados por eles superiores, empurram a vida para baixo, desvitalizam, despotencializam. São eles os responsáveis por haver o último homem, o homem que deseja morrer, aquele que carregou sobre os ombros, como um camelo sobre suas corcovas, né, o peso dos valores superiores a vida inteira. E a vida inteira significa, por toda a história do Ocidente, de Sócrates para cá, carregou os valores superiores, está esmagado por eles. Não tem mais a possibilidade de desejar o aumento, tanto ter a vontade do aumento da potência da vida, do transbordamento da força vital, como ele chama. Não tem mais. Aí a história acaba. A história acaba no século XIX, ela começa e acaba. Mas não acaba em glória. Acaba em profundo sofrimento, aniquilação. Por isso se diz de Nietzsche que ele é um nihilista. Nihil, em latim, é nada. Ele é um nihilista. Não é, não. Ele conta a história do nihilismo, a história da decadência que, por causa de Sócrates, a vida sofreu na cultura ocidental e levou ao fundo do poço. Ele não é um nihilista, como se vai ver já já. Agora, a vida decaiu de onde e quando? Nietzsche faz o mesmo recuo histórico que quando se conta a história da filosofia do século XIX em diante, quando os pré-socráticos foram restaurados na sua dignidade de grandes filósofos, que é o século VI a.C. Mas ele não vai aos filósofos. Ele estava em luta com a ciência do seu tempo. Essa tensão da ciência e da filosofia em Nietzsche foi extremamente aguda. E ele disse uma vez, eu preciso da arte para não morrer da verdade. Verdade, quer dizer, da ciência. Eu preciso da arte. Então, ele vai ao mesmo século VI, onde estão Tales, Heráclito, Parmênides, mas ele não olha para a razão, para a reflexão, para os inícios da verdade como um absoluto na primeira formação da filosofia na Grécia, que depois seria consolidada 2 séculos depois, no quarto, pelas grandes escolas filosóficas. Ele olha para a arte, ele olha para as tragédias gregas, para o teatro, para a experiência trágica dos gregos, como ele chama. A experiência trágica dos gregos é essa experimentação da superabundância da força que transborda e que, portanto, produz sofrimento. É verdade, por isso é trágica. Mas é o máximo da potência da vida. E ele, no século VI, portanto, antes de Cristo, experimenta essa grande potência da vida, estabelecendo uma tensão que em tudo vai nos lembrar a tensão entre logos e physis, né? Uma tensão entre dois deuses. Ele era um poeta, né? Então, usou isso mesmo. Dois deuses do panteão grego, o da desmesura, do excesso, da sexualidade, da embriaguez, da demasia, que é Dionísio,
que é o Baco, do panteão romano, latino, de onde vem Bacanal, o deus do vinho, da ebriedade, da falta de limites, da desindividualização. É o deus noturno. E tensionado com ele, equipotentes ali, um não separável do outro. Apolo. Apolo, outro nome, Hélio, é o sol. É o deus da luz. Quando a claridade se impõe, tudo se individualiza, tudo se separa, cada coisa é aquela coisa, não há mais a confusão, né, noturna em que ninguém é de ninguém. Não. Todos os gatos que eram pardos agora ficam sendo, um é angorá, branco, outro é vira-lata e tal. Todas as coisas ficam esclarecidas. Então, a tensão entre Dionísio e Apolo é, para Nietzsche, o constitutivo, a experiência que os gregos fizeram no século VI a.C., na forma literária da tragédia, mas que era uma experiência da sua vida, da máxima potência, que a vontade de potência, ou seja, a força de criação da vida, pôde chegar. O que é que, dessa tensão entre Dionísio e Apolo, Sócrates fez? Eliminou Dionísio. Todo o excesso, toda a desmesura, todo o caos que a filosofia no século IV atribuiu aos sofistas, que diziam que tudo era caos, que não havia verdade, etc., foi cortada pela filosofia. A força dionisíaca foi eliminada e Apolo, o sol, a luz, a razão, ficou brilhando sozinho. Daí começou a decadência. A abastardamento da vontade de potência, a despotencialização até o fundo do poço do último homem, o homem que deseja morrer, vontade de nada, nada de vontade, aquele que não suporta mais o peso dos valores superiores. Então, como eu disse há pouco, a história acaba. É próprio do século XIX que haja origem e fim. O que não é próprio do século XIX, e só esteve em Nietzsche, é que a origem é que seja um momento grandioso e tudo que historicamente vem depois dela seja decadência. Portanto, uma história para baixo, ladeira abaixo, fundo do poço. Mas não fica assim. Porque Nietzsche teve também, pela primeira e única vez na história da filosofia até agora, até o século XIX, uma compreensão não linear do tempo, passado, presente e futuro, numa relação causal. Teve uma compreensão circular. Pensou no tempo como eterno, sim. Foi o que se disse desde o século VI, lá desde Parmênides, que disse que o ser é eterno. Então, também, o tempo é a eternidade. Mas a eternidade significa, agora significa, infinitude. Portanto, o tempo é eternamente infinito. Isso quer dizer, se o tempo é infinito, todo o tempo é infinito. Quer dizer, o passado, para começar com ele, o passado é infinito. Significa, tudo já aconteceu. Ou o tempo não é infinito. Tudo já aconteceu e, portanto, só pode acontecer de novo. Esse é a sua grande ideia, que ele chamou mesmo, a minha ideia mais pesada, de que, infelizmente, não deixou o livro, que seria um dos livros estelares da história da filosofia, o livro sobre o eterno retorno do mesmo. Tudo retorna sempre, de novo, na mesma ordem, porque o tempo é infinito. Ele deixou alguns fragmentozinhos, mas ele não estava pensando nessa ideia, que ele só teve mais tarde. Num dos livros dele, a Aurora, ele diz: se o demônio noturno se introduzir no seu sonho e lhe perguntar tudo de novo e na mesma ordem você quer? Eu respondo, sim. Em outro lugar ele diz, porque
Fácil é querer o futuro, difícil é querer o passado, que ele revenha sempre, 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 sem distinção de justo e injusto, de bom e mal, de verdadeiro e falso, ou seja, sem a triagem, a peneira dos valores superiores. Tudo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, eu quero. E em outra parte ele diz, esse é o único sim soberano dado à vida, o que não julga, o que não discrimina, o que não joga nada fora. Então, se o tempo é eterno e infinito, se tudo se repete, é claro que não se repete do mesmo modo, quer dizer, Ésquilo não vai reaparecer, nem Dionísio nem Apolo, embora ele tenha, já no final da sua vida racional, assinado várias coisas como Dionísio, Nietzsche. Então, do fundo do poço, salta de novo para a origem, porque tudo se repete, porque o tempo é o círculo do eterno retorno, portanto, a história é circular e não linear e causal, a história é o círculo do eterno retorno, salta de novo para a origem o super-homem. Hoje, super-herói, etc. Übermensch, em alemão, e no uso de Nietzsche, significa o além-homem, o acima do demasiadamente humano, o que conseguiu explodir os valores superiores, quebrar as cadeias do belo, bom, justo, verdadeiro, o que foi capaz de ser injusto com o passado para deixar vir o futuro grave do novo, como ele diz na segunda consideração intempestiva sobre a utilidade de se estudar a história. Então, do fundo do poço salta para o recomeço, para uma nova experiência de hiperpotencialização da vida, o super-homem, o além-humano, o que está para além de bem e mal, outro livro dele. Além de bem e mal, não é mais o demasiadamente humano, o que está para além do homem, como ele chamou, às vezes, o homem alexandrino, que é o homem socrático, está para além do homem modelado pelos valores superiores e pela razão, é, pelo contrário, o homem modelado pela vontade de potência que finalmente conseguiu se impor à prisão, à chicotada dos valores superiores. O fim da morte, olha só, o fim da vida consciente, racional de Nietzsche se passou em Turim, onde ele viu um cavalo sendo chicoteado por um cocheiro. E ele, que já vinha assinando Dionísio, o Crucificado, também, Dionísio Teseu, o que entrou no labirinto e saiu, né? Que, portanto, já tinha levado a um extremo de possibilidade, o pensamento racional, que é a filosofia, e já tinha se dito o último filósofo, e estava além de ser o último filósofo, ele se chamava então, chamou-se algumas vezes, o médico da humanidade, o psicólogo da humanidade. Aquele capaz de dar conta das dores da humanidade que sofre a pressão dos valores superiores e que tem reduzido a sua potência de vida. Então, ele, em Turim, identificou na potência do cavalo, na beleza forte do cavalo, a vontade de potência, a vida, sendo chicoteada, e no chicote os valores superiores, pelo
cocheiro em que provavelmente ele viu Sócrates e se agarrou com o cavalo para protegê-lo desse abalo que a sua potência de vida vinha sofrendo. Perdeu os sentidos, perdeu a razão. A partir daí, Nietzsche não foi mais Nietzsche. Liam para ele ainda passou 11 anos numa loucura mansa, assim. Liam para ele os seus livros, ele dizia: eu também já escrevi bons livros. Triste, né? Mas os melhores intérpretes de Nietzsche no século XX, grandes filósofos como Foucault, como Deleuze, dizem, e não é desarrazoado, que esses anos finais de Nietzsche fazem parte da sua obra. Que assim como Sócrates morreu de ser filósofo, Nietzsche enlouqueceu de não poder mais ser filósofo, de ter se terminado uma longuíssima história da qual ele era o último receptor e, ao mesmo tempo, aquele que tentou ultrapassá-la. E um dos últimos livros dele, que se chama Exe Homo, Eis o Homem, a frase que Pilatos pronunciou quando apresentou Jesus, né, depois de ter chicoteado, questionado, interrogado, etc. Exe Homo é uma autobiografia intelectual dele que tem como títulos de capítulos, ele vai falando dos seus livros em cada capítulo, Por que sou dinamite? Por que sou uma fatalidade? Ele via em si o movimento de superação da filosofia dos valores superiores de Sócrates, da redução a nada da vontade de potência, e enlouqueceu disso. Claro, ele teve sífilis, essa é a explicação científica, explicação médica, né? Não é uma boa explicação para quem olha a obra de Nietzsche e vê o seu desfecho na desrazão. Não havia outro lugar para onde ir. Então, essa compreensão que Nietzsche teve da vida como potência foi de par com aquilo que, desde o Renascimento, mas certamente desde o começo da filosofia moderna e da distinção de funções entre a filosofia e a ciência, não se tinha feito. Foi uma valorização da natureza. No mesmo diapasão em que ele disse eu preciso da arte para não morrer da verdade, ele disse, num prefácio, no segundo prefácio, da Origem da Tragédia, que é o seu primeiro livro, onde ele vai lá no século VI, né, Experiência Trágica dos Gregos, ele diz, se nós prestássemos mais atenção às nossas entranhas do que ao nosso cérebro, estaríamos mais próximos da verdade. E depois, num reprefácio de outro livro que ele fez mais para o fim da vida, ele retificou os prefácios de vários dos seus livros, reviu, né? Ele disse, a verdade é suja, visceral, subterrânea. No Crepúsculo dos Ídolos, em 1988, ele escreveu 5 livros, foi um ano prodigioso. Um deles é esse, O Crepúsculo dos Ídolos, que ele pensou como uma introdução à sua filosofia, mas que, ao mesmo tempo, é uma conclusão dela, é o último livro dela, é grande. Então, no Crepúsculo dos Ídolos, ele diz, a razão nos enganou o tempo inteiro. A verdade, quase posso dizer assim, está nos instintos. É no que é instintual, instintivo, o que passa pelo corpo, não pela razão, não pela subjetividade do espírito, da alma, mas pelo corpo. É aí que se encontra a verdade. Ele está fazendo um toque na natureza. É como se ele estivesse dizendo, se
é verdade que durante tanto tempo nós distinguimos cultura de natureza, eu estou dizendo agora que a nossa cultura se constitui na medida em que é da natureza, em que é instintual, corpórea, suja, não tem as qualidades de Apolo. Tem, talvez tenha, as pulsões de Dionísio, que é quem volta. Volta com Apolo, mas em outro arranjo, em outra combinação. É Dionísio que está fazendo falta, é ele que volta. E isso aparece, então, nessas manifestações de Nietzsche, benévolas em relação à natureza. Mas ele não foi um pensador da natureza. Ele não foi um naturalista. Ele não eliminou a distância imensíssima que progressivamente do século VI a.C., ainda tensão entre logos e físicos, ao 18 depois do iluminismo, em que a razão era soberana e a natureza era o lá fora, incognoscível em si mesmo, porque não tem essência, não é substancial, até a causalidade dela, nela, foi retirada, pelos filósofos empiristas, sobretudo, ele não fez o contramovimento. O século XIX se fechou com essa grande tensão entre a racionalidade suprema, a razão absoluta de Hegel e a instintualidade da vontade, não a razão agora, a vontade de Nietzsche, em que a natureza é admitida, mas é admitida na medida em que tem a ver com o homem, com a corporeidade, com o ser-se do homem que deseja e talvez possa exceder o demasiadamente humano. Mas isso é história. O eterno retorno é história. A natureza não está aí. Mas há uma tensão. Entre Hegel e Nietzsche é que se perfaz o paradigma do século XIX, um paradigma é sempre assim, ele se perfaz nos extremos, para que tudo caiba no meio. Então, é entre Hegel e Nietzsche, esses extremados opositores, que o paradigma história para cima na direção da perfeição, para baixo na direção da despotencialização, que, no entanto, recomeça e de novo chega a glória, e de novo chega a lama de Nietzsche. Nesse paradigma completo, agora, do século XIX, há uma pequena reentrada da natureza. E, com ela, nós entramos no século XX. Nós somos herdeiros do século da história. Nós pensamos historicamente, ou pelo menos até bem pouco tempo atrás, e antes de a pandemia nos obrigar a pensarmos de novo, pensávamos historicamente, em termos de passado, presente e futuro. Todo o pensamento e as práticas políticas, por exemplo, do século XX, em sentido de revolução, as revoluções do século XX, são um modo de dizer que, dadas as condições do passado que determinam as do presente, pode-se não só imaginar, mas determinar cientificamente o futuro e ir na direção dele, transformando, revolvendo o presente para um outro mundo possível. A ideia de revolução, que é uma ideia perfeitamente do século XIX, evolução, revolução, transformação, progresso, né? Que se passa, portanto, no tempo. A ideia de revolução foi praticada no século XX muitas vezes. E em vários sentidos, não só as revoluções políticas, mas as revoluções científicas, que se conceberam como rupturas com a continuidade científica antes tão prezada. Quer dizer, as rupturas, como a que a física quântica fez, por exemplo, introduzindo o observador
Se eu pergunto a algo que está sob meu microscópio, quem é você? Ele responde como partícula. Se eu pergunto onde você está, ele responde como onda. Mas, afinal, é partícula ou é onda? Essa pergunta não é científica. Ela é partícula se eu pergunto onde, quem. E ela é onda se eu pergunto onde. E ela é partícula e onda. Mas não são opostos, partícula e onda? São. Mas depende da pergunta. Então, isso é uma revolução. O sujeito que entra na ciência, o observador que, ao perguntar, transforma a coisa perguntada, é uma tremenda revolução. Fizeram-se no século XX várias revoluções, várias transformações na ordem do tempo, rupturas com o passado. Então, a ideia de revolução, que é, em geral, associada imediatamente ao político ideológico, e não tinha por que não ser, né, também atinge as outras dimensões da nossa vida, da vida da humanidade, das nossas vidas comuns. Então, por um lado, nós fomos, sim, herdeiros do século da história. Por outro lado, fomos vigorosamente herdeiros do século da ciência. O século XX é todo atravessado por um aumento de potência da verdade científica sobre a verdade filosófica. Aquilo que já tinha se estabelecido no século XIX como uma tensão, no século XX veio a se reestabelecer como uma tendencial exclusão. O que os pós-modernos, no final do século XX, fizeram foi excluir a filosofia em nome de uma ciência que já não tratava mais da verdade. Isso vai se ver, mas em nome da ciência. Eu costumo dizer, nós fomos maus herdeiros do século XIX, do século da história, porque não fomos capazes de dar sequência, mesmo que muito transformada, revolucionária, o que fosse, às grandes intuições paradigmáticas, não é? Não são os conceitos, os sistemas, as ideias, essas pertencem a eles, de Hegel e Nietzsche. A grande intuição de Hegel é a da totalidade. O todo se move na direção da sua completude final. Desde a mais elementar, para dar um dos exemplos, ideia ética, a mais elementar, ali próxima dos sentidos, até o Estado, que é para Hegel a completação final e mais perfeita da ideia ética, quer dizer, do ethos, da coabitação humana no mundo. É o Estado prussiano, enfim, o Estado dele. Então, a ideia de totalidade não foi assimilada no século XX. Nós fomos todos relativísticos, perspectivísticos. A antropologia primeiro introduziu a ideia da relativização e depois isso se tornou banal. Quer dizer, hoje nós temos as grandes discussões sobre eurocentrismo, antropocentrismo, machocentrismo, enfim, em todas as dimensões de raça, sexo, gênero, cultura, né? Todas as relativizações estão em fluxo, estiveram no século XX, ainda as temos aqui, ainda chegaram até nós. A outra grande ideia de Heidegger é a da síntese. Tudo é contraditório, o que é ótimo, porque é da contradição que nasce o movimento e é do movimento que nasce uma elevação na direção da perfeição. Perfeito é o completo, a palavra é a mesma. Da perfeição, da completude, sem síntese, sem elevação da contradição a um plano superior, nós teríamos uma repetição pura, linear e horizontal. Por que nós vamos para cima? Porque há síntese. A ideia de síntese também não foi bem recebida no século XX. Nós somos todos analíticos. Nós desdobramos os sentidos, fazemos análise de discursos.
Analisamos os sentidos dos sentidos dos sentidos dos sentidos. Tudo para nós e isso é uma influência nietzschiana, tudo para nós é interpretação. Isso acabou levando à pós-verdade, né? Tudo é interpretação. Não há, propriamente falando, verdade no sentido absoluto. Tudo é análise de discurso, para ficar no nosso plano aqui da comunicação, mas isso dado como metáfora para o paradigma do século XX. Tudo é discurso a ser analisado, quer dizer, desdobrado analiticamente, e de novo desdobrado, e de novo desdobrado, sem que se possa chegar ao fim, porque no fim estaria uma completude, uma perfeição, mas isso seria de ordem sintética. E nós estivemos no século XX na ordem analítica. E de Nietzsche, com tudo de grandioso que há na ideia do eterno retorno, mas isso é uma tese de Nietzsche. Da vontade de potência, é uma tese de Nietzsche. Ele está lutando com Hegel aí, vontade contra a razão. A grande ideia de Nietzsche que nós poderíamos ter herdado foi a que ele chamou de a morte de Deus. Deus morreu, o homem matou Deus, o homem que o criou o matou, e esse foi o momento culminante da história da humanidade. Em vários momentos em que ele falou em Deus, quer dizer, os homens elaboraram a ideia extraordinária de Deus que nem devia haver, porque é uma fumaça. Se tivesse que haver essa ideia, que fosse lá no fim, porque ela não tem consistência. E, no entanto, o que os filósofos fizeram? A colocaram no início como substrato, como fundamento. A humanidade pagou caro. A humanidade pagou caro pelas dores de cabeça desses senhores tecelões de teias de aranha. Está no Crepúsculo dos Idas. E qual é a dor de cabeça aqui? É que eles pegaram uma ideia abstrata, totalmente vazia para Nietzsche, e colocaram como fundamento, que é o ser, para os gregos, é Deus. Do momento da fusão que deu a nossa cultura em diante. Ser e Deus são o mesmo, ele botou ali Deus. Falou do ser também, o inominado, o indeterminado, etc., mas se fixou em Deus. Deus como fundamento de todas as ideias, de todas as coisas do mundo, não há tal coisa. Aí o Deus morreu dele, que não é uma tese teológica, né? Claro, porque se Deus existe, não morre. E também, se não existe, também não morre. Então, o Deus morreu dele é uma puxada de tapete da ideia de fundamento, de que para haver pensamento, vida, mundo, seja preciso responsabilizar algo que é mais fundamental do que o pensamento, a vida, o mundo, que se chamou Deus. Ele disse, não há nada fora do mundo do pensamento e da vida que possa, diante do qual, ou de que, nós possamos nos sentir responsabilizados. Nós temos que eliminar essa responsabilidade em Deus, que tem sido a máxima objeção à existência. Está também no Crepúsculo dos Idos. Então, o que Nietzsche fez foi dizer, mais claramente, quase impossível, né? Dizer que a cultura, a vida, o mundo, a história, nada precisa de um fundamento, quer dizer, de algo mais radical, fora, para ser. Essa ideia de que não há fundamento, de que o fundamento, a ideia de fundamento e a realidade de um fundamento é desnecessária, o século XX não conseguiu operacionalizar. Uma cultura sem fundamento, sociedade sem fundamento, não foi possível. No entanto, os pós-modernos, nas décadas de 80, 90, disseram exatamente isso. Não há mais fundamento. Disseram sem pensar. Não é que eles não fossem capazes de pensar, eles foram grandes pensadores, inteligentíssimos. Eu fiz o meu pós-doutorado com Baudrillard, que foi um dos grandes pensadores
pós-modernos. Convivi de perto com ele nem queria ser pós-moderno. Eu disse, não, mas as coisas são assim. Eu digo que são assim porque são assim. E não preciso provar. E por que não preciso provar? Porque não posso. Se for para provar, eu tenho que entrar na dimensão da verdade, da realidade, do fundamento, e aí eu perco. Ele não disse isso, claro, mas aí eu perco. Então, não há mais um real que vale a pena, não há mais verdade, não há mais fundamento. Um sujeito que apreenda a realidade tal qual ela é, por um ato de representação, trazer para si, apresentar a si, de novo, essa realidade externa, acabou tudo isso. Isso foi o que, no final do século XX, os pós-modernos fizeram, disseram, não reflexivamente, como se eles estivessem agora dando consequência no negativo ao movimento de pensamento de Nietzsche, que ao longo do século XX nós não conseguimos assimilar. É extraordinário mesmo. Que a cultura, que a vida, que a sociedade, que a natureza, que tudo, não tenha fundamento e que, portanto, seja afetada pelo caos, pelo acaso, o acaso criador. Essa é uma ideia que acabou entrando em voga no final do século XX, mas não foi sustentada filosoficamente ao longo do século XX. Por isso é que eu digo que nós somos herdeiros da história. Nós somos maus herdeiros. Somos herdeiros da ciência também, da ciência do século XIX, do predomínio da ciência no século XIX. E por que se deu esse predomínio? Eu disse aqui, porque a ciência prova o que diz. Ela é dona da verdade porque ela demonstra o que ela diz ser verdade. Repete o experimento. Tem um protocolo, repete o experimento. Se for bem conduzido, ele dá sempre o mesmo resultado. Então, aquilo é verdade mesmo. Acontece que lá por meados do século XX, na altura da Segunda Guerra, e as câmaras de gás, a bomba atômica são possivelmente um exemplo e metáfora aterrorizantes disso, começou a se formar um novo paradigma, que talvez, a gente não tem distância para isso, eu nasci antes da metade do século, né? Eu e o Celso, só, o resto é tudo posterior, mas bom. Então, eu não tenho distância para dizer, esse é o paradigma do século XX, mas talvez o paradigma do século XX tenha começado a se formar aí pela década de 40, 40, 50, quando entrou em cena a ideia de que o que rege a ciência é a eficácia. Rege a ciência e a filosofia não tem nada com isso. A filosofia não é eficaz. Ela é reflexiva e ela está perdendo substância. O que rege a ciência é a eficácia, quer dizer, dar resultado, servir para algo que lhe é demandado. A tecnologia, eu boto um hífenzinho aí para a gente se lembrar de que tem dois radicais aqui. Tecne, o saber fazer, e logos, o saber saber. A tecnologia, característica do século XX, progressivamente característica do século XX, a ponto de que hoje nós não passamos, pensamos, somos sem ela, sem elas, as tecnologias. Que coisa maravilhosa. Pelo amor de Deus, nada de tecnofobias aqui. Ou, pelo menos, não digam que fui eu. Não sou tecnófobo. Mas, do ponto de vista paradigmático, o que aconteceu foi que, proponho, foi que a eficácia veio a predominar sobre a verdade. A verdade é uma coisa muito boa, sem dúvida. Mas resulta em quê? Então, um exemplo que eu gosto de dar. Nós temos uma célula-tronco. Já devo ter dito isso aqui, não sei. Se já disse, digo de novo. Nós temos uma célula-tronco. Uma célula-tronco é uma célula. Portanto, ela é real. Como uma célula hepática, que é só uma célula hepática, também é real. Mas a célula hepática é um real fraquinho, porque é só o que ela é. Mais nada. Célula-tronco, não. Ela é um real forte. Porque
virtualmente, a ideia de virtual entra aí e agora vai reinar, virtualmente ela será qualquer célula que lhe for demandado ser. Tem uma pessoa que bebeu a vida inteira e está com uma cirrose séria, peça-se à célula-tronco que se converta em célula hepática. Vai salvar a vida dessa pessoa. Houve um imenso incêndio, Museu Nacional, queimou-se muita gente, há grandes queimados, há necessidade de pele, peça-se a célula-tronco que se converta em pele. E muitas vidas serão salvas por conta disso. Então, o potencial de transformação é outra coisa. A eficácia de produção de resultados sob demanda, porque é preciso pedir à célula, seja tal coisa, por tal motivo, para tal uso. Então, a produção de resultados úteis, não se trata de verdade aqui, trata-se de utilidade, de eficácia. A produção de resultados úteis sob demanda veio a se constituir no que há de mais agudo no final do século XX e no nosso tempo. Então, a ciência, sem muita dor, me parece, sem perder o interesse na verdade. No entanto, aderiu ao modelo da eficácia, ao paradigma da eficácia, mesmo quando ele compromete a verdade. Ou seja, mesmo que a ciência tenha que ir toda na direção da produção de resultados imediatos, rápidos, eficazes, sob demanda, e a verdade fica para daqui a pouco, ela fez. Ela, forçando a barra um pouco, trocou a verdade pela eficácia. Aquele motivo que ela teve no século XIX para assumir o trono da verdade, ela está relativizando agora, porque a eficácia se tornou mais importante, porque produz resultado imediato. O que é mais importante do que demonstrar a veracidade de um enunciado científico que, por causa da repetição da experiência, etc., se demonstra verdadeiro. Isso é importante, claro, mas mais importante é a eficácia. Nós estamos no momento da vacina. Ontem levamos um baque com a de Oxford, que era a em que eu estava apostando, não sei vocês. A ciência está acelerando a sua dimensão tecnológica para produzir um resultado altamente necessário, ou seja, para ser eficaz a curto prazo, mesmo antes de conhecer a verdade do processo inteiro. Porque eles já meio que se comprometeram a começar a vacinação antes de terminarem todos os testes clínicos, quando então se verá se a vacina, além de eficaz, é verdadeira, quer dizer, corresponde termo a termo a todas as relações entre o vírus, as células, enfim, a todo o processo biológico. O que é o primado hoje é a eliminação da doença, é, portanto, a eficácia. Esse paradigma da eficácia começou a surgir em meados do século XX e veio progressivamente se impondo, e hoje para nós é razoavelmente indiscutível. Tem que ser pensado, tem que ser refletido, esse é o trabalho da filosofia, mas a filosofia está extremamente enfraquecida. No final do século XX, houve esse movimento. Não é uma escola, é um movimento que coincide em muitos pontos, né, chamado pós-moderno. O nome colou como mais ou menos os impressionistas. Né? A escola impressionista de pintura foi chamada assim porque alguém a criticou, porque em vez de reproduzir o real, a realidade, eles simplesmente faziam as impressões pictóricas, a impressão do pintor, e que isso não tinha nenhum valor. Colou, o pessoal gostou e ficou sendo a escola impressionista. Pós-modernos também, porque quase entrando na década de 80, né? Impressionismo, o pós-modernismo é das décadas de 80, 90. Entrando na década de 80, François Lyotard
escreveu um livro chamado A Condição Pós-Moderna. O pós-moderno colou a partir daí. Qual é a ideia central do pensamento pós-moderno? É que, olha, pessoal, 26 séculos foi ótimo. A filosofia, a ciência que decorreu da filosofia, tudo que saiu da filosofia grega, depois se tornou autônomo, produziu coisas maravilhosas. Não há nisso nenhuma ressalva, não há nisso nenhuma ironia. Bom mesmo, mas acabou. Acabou porque a realidade que existe, nenhum pós-moderno diz que não há real, perdeu interesse. Não é que seja falso, perdeu interesse. O que é interessante hoje são as estruturas virtuais, por exemplo, a célula-tronco, por exemplo, as redes. Isso aqui, que é uma sala de aula virtual, se nós não tivéssemos isso aqui, não estaríamos tendo aula. Nós estamos na sala 126. Eu estou vendo vocês, vocês me veem. Isso aqui é tão importante que pode fechar lá, pode pegar fogo lá. Nós continuamos aqui, no virtual, na rede, onde se estabelecem comunidades, que frequentemente são mais importantes, mais densas do que as comunidades reais aí fora. Então, o real, sim, claro, existe. Mas perdeu graça. Lyotard diz mais ou menos assim, estou citando de memória, mas a ideia é essa. As narrativas de legitimação do real, produzidas pelo século XIX, perderam credibilidade. Ele não diz são falsas. Para dizer que são falsas, ele tem que ir lá demonstrar que são falsas. E aí é verdade contra verdade. E que vença o melhor. E o melhor tem 26 séculos. Perderam credibilidade. Porque o que é que tem hoje a máxima credibilidade? É aquilo que produz resultados. Aquilo a que se demanda, venha e vem. Resolva e resolve. Então, o real está bem. Mas pronto, deu. Vamos para outra, vamos para as eficácias aqui. Vamos para as efetividades. Não vamos ficar pensando em causa, determinação, fundamento. Fundamento não há mais. Se o fundamento é um chão absoluto, sólido, sobre o qual se assenta o edifício da cultura, por exemplo, então isso não há mais. Porque se o real perdeu credibilidade, em que é que se funda, em termos absolutos, algo que não tem em si mesmo já credibilidade, certamente não uma credibilidade absoluta. Então também não há verdade. Uma vez que a verdade decorre de que a realidade, o real, o ser, como se tenha chamado durante tanto tempo, não seja caótico, não seja casual, seja determinístico e causal, ou seja, tenha chão sólido, tenha fundamento. Se não há fundamento, se o real já está cair, me derrubaram, estou falando na tecnologia, eu estava falando bem dela, não estava? Bom, uma célula-tronco pode ser e não ser pele, pode ser e não ser célula hepática, depende da demanda. E se depende da demanda, não depende da verdade. Porque a verdade tem que ser absoluta, ou não é verdade. Não há meia verdade, como não há meia gravidez. É ou não é verdadeiro. E se a realidade está esvaziada de graça, de força, de vigor, porque não tem fundamento, porque não há verdade, o que é que significa um sujeito, nós aqui, plenos de consciência, diante desse real tão esvaziado, querendo representá-lo para nós? Nós não estamos mais representando, estamos simulando, o que não significa enganar ninguém. Estamos formando simulacros, quer dizer, imagens, estamos numa cultura imagética por excelência, muito menos discursiva do que imagética. Estamos formando imagens, simulacros úteis, como é um caixa eletrônico. Eu vou lá e pego o dinheiro. Ele é um banco, mas não é um banco. É uma caixa. Ele é um banco se estiver funcionando. Simula ser um banco.
Se estiver fora do ar, não é um banco e não é coisa alguma, porque ele é uma caixa que não tem nenhuma efetividade, nenhuma eficácia e nenhuma verdade. Qual é a verdade de uma caixa que não funciona? Né? Como que ela deve ser um banco, que ela não é, simula. Então, representar para sujeitos que nós não somos mais, nós somos consumidores de signos, de valores, de bens, com certeza, de pessoas, de corpos, de subjetividades. Somos consumidores. Os novos sujeitos, sujeitos pós-modernos, se definem pelo consumo, porque tudo se pôs na ordem do mercado-mundo. Tudo. Para metade da humanidade. Há duas meias humanidades. Para uma meia humanidade, que é uma humanidade inteira, meia. Para uma meia humanidade, o sistema funciona admiravelmente. Nós vamos ao mercado com tudo o que temos. Nós vamos ser sujeitos no mercado, sujeitados ao mercado. Nós comemos os valores que ali compramos. Nós usamos as pessoas como coisas. Nós assumimos subjetividade, funções de sujeito, nas redes, por exemplo. E está muito bem para nós, que somos regidos ou ajudados pela eficácia tecnológica, sobretudo das refinadíssimas tecnologias de informação, que contraíram o espaço e o tempo e fizeram o mundo aqui presente. Às vezes ele cai, mas está aqui presente, volta. Sai e volta, sai e volta. Né? Mas há outra meia humanidade, que dependendo da linha de corte vai de 2 bilhões e meio, e são 9 casas depois do 2. Há 4 bilhões, mais de metade da humanidade nesse caso, que não tem condições de consumo, porque ganham de 1 e pouco a, no máximo, 5 dólares por dia, dependendo da linha de corte do que se queira com ela. Avaliar a pobreza, avaliar o acesso à educação, etc. E que, portanto, não tem condições de consumir. Se o mundo globalizado foi, dessa vez, globalizado pelo consumo, porque houve outras globalizações, pela guerra de Alexandre o Grande, pela lei dos romanos, pela fé da cristandade, pelo comércio do Império Britânico, nós estamos fazendo uma globalização pelo consumo, pela circulação virtual de riqueza. Quem não consome não está no mundo. E ainda dizem, então, os pós-modernos, como as relações dos virtuais não são relações causais, porque são sob demanda, portanto são casuais, dependem das conjunturas, não são estruturais e estruturantes. Então, a história também acabou. Se a história é a narrativa do presente a partir do passado em relação causal, e o deslocamento do presente para o futuro, na medida em que o presente vá passando e o futuro vá se apresentando como um novo presente. Então, se história é a sucessão de passado, presente e futuro numa relação linear e causal, então a história acabou, porque nós estamos numa relação com o mundo, com a vida, casual, complexa, caótica, determinada pelo desejo de consumo. Então, se 4 bilhões de pessoas não estão no mundo e a história acabou, 4 bilhões de pessoas não estão congeladas no passado, sem futuro, sem esperança. Só um instante. Você está com a internet? Tô. Certeza? Caiu, mas voltou. Foi a internet que caiu aqui, sendo avisado. Essas 4 bilhões de pessoas, que eu chamo uma África de sofrimento, para chocar assim, mas ela está dispersa pelo mundo todo, não me deram nenhuma procuração. Eu não tenho esse lugar de fala. Mas considero obsceno
pensar, quando pensar é refletir, sem estar olhando para essa África de sofrimento, para essa exclusão estrutural. Essa exclusão de meia humanidade foi de par com a finalização da exclusão da natureza. Aqui é que se completa o nosso desamparo. Porque a ciência agora, para ser eficaz, se passa em laboratório. Tudo se passa em laboratório. A mão na massa da vida, a mão na massa do mundo, não é mais posta. Fazem-se imagens de buracos negros, mas o buraco negro é um cálculo. O bóson de Higgs, do qual se fez o experimento, se ele existia ou não, ele foi postulado por um físico teórico, Higgs, na década de 60 do século passado. E em 2011, 12, fez-se o experimento de se existia ou não o bóson de Higgs. Para esse experimento, para a existência ou não do bóson de Higgs, foi necessário construir um mega laboratório, o CERN, Centro de Pesquisas de Altas Energias, no caso de Hadrons, que passa por baixo da Suíça e da França, é imenso. Determinaram que o bóson de Higgs existia sim, mas ele não passou lá, ninguém viu. Foi uma conta feita pelos hiperacelerados computadores, né, que, diante de uma determinada variação de linha estatística, determinaram. E aqui passou o bóson, mas o bóson não existe desde o começo, primeiros milissegundos do universo. Mas existe, tecnologicamente falando. O experimento deu resultado, foi eficaz. Então, paradoxalmente, nesse momento em que nós atingimos o auge de uma cultura que é capaz de mexer com a natureza, de transformá-la inteiramente, quando o mundo está todo, como Heidegger diz, arrazoado pela natureza, o planeta é agora submetido à essência da técnica moderna, como ele chamou, contemporânea. Submetido à essência da técnica. Todo o planeta está tecnificado, portanto, pronto para uso, disponível para serviço, reservatório de matéria-prima, de energia. Isso é a natureza hoje. Então, com essa evolução de uma filosofia que se enfraqueceu, de uma ciência que se fortaleceu muito, que aderiu ao princípio paradigmático da tecnologia, que é o da eficácia, da produção de resultados, a natureza ficou inteiramente submetida ao cálculo tecnológico. É diferente de a natureza ter sido posta na posição de objeto excluído, como foi no século XVII e XVIII, que o verdadeiro objeto de conhecimento era a coisa mental, mas estava lá a natureza. Era preciso lutar com ela ainda para não ser enganado por ela. Agora, não mais. Sim, a natureza está aí, mas ela está aí em dimensão técnica. A natureza está tecnificada. A essência da técnica moderna, como Heidegger disse num brilhantíssimo ensaio sobre a questão da técnica, se chama Vale a Pena Ler. A técnica moderna é a final dominação de todo o planeta pelo espírito da técnica, o espírito de produção de resultados, de serviço, do qual, para Heidegger, a verdade está excluída. Pode voltar ou não, mas a verdade está excluída. Então, chegamos a um momento em que, diante da natureza, nós estávamos bem confortáveis, porque depois de a termos excluído progressivamente e de, portanto, o seu potencial caótico, disruptivo, ter sido dominado por diversas formas de racionalidade, até essa última, a tecnológica, em que nós finalmente nos tornamos senhores do planeta, na ordem da técnica, da transformação produtiva,
eficaz, que resulta bem, que é útil, nesse momento deu-se a pandemia, o pandemônio e o pânico. Nesse momento, por motivos, não sei se a gente já pode dizer, estamos tão perto, motivos, mas em condições, de que nós vamos começar a falar na próxima aula, da nossa relação péssima com a natureza. Pensem no que nós estamos fazendo com ela e de que os ambientalistas dão conta. Pensem nos gases de efeito estufa, na destruição, no degelo das calotas polares, na subida do nível dos mares, no mar se fazendo sertão e o sertão se fazendo mar, a seca onde antes chovia, as chuvas abundantes, torrenciais, onde antes era seco, enfim, tudo. Pensem nisso. A péssima relação que nós viemos a adquirir com a natureza porque a afastamos, a jogamos fora, a tememos tanto, porque ela é o lugar das multiplicidades. A razão unifica, é a natureza que dispersa. E nós fomos temendo cada vez mais a dispersão, as multiplicidades. Cada vez mais aquela balança inicial lá dos gregos se dissimetrizou e o medo prevaleceu sobre o amor. Nós desamamos a natureza, a não ser como objeto de serviço, de eficácia. Nessa hora, a pandemia que é natural, que é vírus, que não é técnica, que não é razão, se abateu sobre nós e estamos aqui agora. Aqui significa usando a técnica para podermos entrar num contato que é imagético e não é real. Que é real, mas é virtual. É realidade virtual. Isso aqui é uma aula, mas isso aqui não é uma aula. Então, acho que dessa forma, muito rapidamente, deu para nós entendermos um movimento do progressivo afastamento da natureza de nós, seu exílio, seu controle, o domínio sobre ela, a violência, o estupro, aqueles de que falou Francis Bacon no começo da Idade Moderna, a violência que nós exercemos sobre a natureza em nosso benefício, dobrá-la em favor da humanidade, de nós, né? Chegou a um ponto em que está completo o movimento de exclusão. Nós estávamos garantidos agora nos nossos laboratórios, cheios de protocolos de segurança. E, de repente, as janelas explodiram e a pandemia entrou nos laboratórios, estourou a pureza, a asepsia deles e o vírus está aqui. Por quanto tempo não sabemos, a nossa relação com o tempo agora é essa. Por quanto tempo? O presente está suspenso. Tudo isso nós vamos ver a partir da próxima aula. Bem, 1 hora de novo, mas vamos continuar um pouquinho aqui. Caiu a minha rede, eu tenho essa desculpa. Então, agora quem quiser perguntar, falar, comentar, xingar, esteja livre para isso. Livre já era, agora é hora de exercer.